Pessoal, a gente vai falar agora sobre das regiões dos militares dos estados do DF. Semana 8, dia 2, resolução de questões. Questão: os servidores públicos, sejam eles civis ou militares, possuem direito à greve. Militar não possui direito à greve. Artigo 142, parágrafo 3º, vai dizer que os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, então não pode ser associado a um sindicato e nem filiado, a um sindicato, e nem aí participar de greve. Questão 2. É expressamente vedado aos militares da ativa tomar posse em outro cargo público civil permanente ou temporário. Permanente, ele pode 2 da área da saúde, devidamente regulamentado aí, tal. Então, os militares que são médico, dentista, então esses militares médicos e dentistas, eles podem ter dois cargos aí, um da área de saúde, sendo militar, e o outro sendo civil. Ou cargos temporários, tem a previsão aí para você tomar posse aí num cargo ou emprego público civil que ele seja temporário, não sendo o mandato eletivo. Tem essa previsão também aí. Então, a questão está incorreta porque temporário também pode. Então veja: o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvadas as hipóteses aí do 37, inciso 16, a linha C, que é o da área de saúde, será transferido para a reserva. Então, vai para a reserva, nos termos da lei. Agora, o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo ou emprego ou função pública civil temporária, que não seja cargo eletivo, ainda que na administração indireta, ressalvadas as hipóteses no 37, novamente aí o na área de saúde, ficará agregado, certo? Agregado ao respectivo quadro, e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, ou seja, não é por merecimento, contando-se-lhes o tempo de serviço apenas para aquela promoção, que é o que? Por antiguidade, e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastado contínuos ou não, então ele vai ser transferido para a reserva nos termos da lei. Há quem diga que nesse caso ele não perde a remuneração ou aí o soldo, os vencimentos. Então isso aqui não é uma questão pacífica. Eu fui atrás da lei aí, ela é a lei de 1965, artigo 14, ele traz, só que ele traz as duas previsões lá, que esse daqui, militar da atividade tomando posse em outro cargo permanente, que ele vai para a reserva, e esse outro aqui também diz que ele vai para a reserva, só que alguns dizem que essa reserva aqui é remunerada e aquela não, mas na lei não tem nada disso, não tem nada escrito a relação relacionada a isso, ok? Mas enfim, voltando aqui, a questão está incorreta porque posso tomar posse em cargo público permanente, sendo 2 da área de saúde, e temporário aí sendo não eletivo, há possibilidade nos termos da lei. Questão 3ª, o Corpo de Bombeiros é a instituição militar integrante das Forças Armadas. Quem integra as Forças Armadas é Exército, Marinha e Aeronáutica.
Eles são o quê? Corpo de Bombeiros são forças auxiliares e reserva de quem? Do Exército, ok? Então, Corpo de Bombeiros Militar, polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares, ok? Não é a polícia geral, tipo geral, polícia no sentido amplo, polícia envolvendo a polícia civil também, só militar. Entre os direitos sociais assegurados constitucionalmente aos militares inclui-se a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno e gozo de férias anuais remunerada com pelo menos 1/3 mais do que o salário normal. O que não inclui? Não inclui trabalho noturno superior ao diurno. 1/3 de férias, sim. Então aqui o artigo 142 vai dizer que vão se aplicar aí aos militares o que está disposto aí nos incisos aí elencados do artigo 7º. Quais são eles? Vamos lá. 13º salário, salário família, férias, licença gestante e a paternidade e assistência aí aos dependentes até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Então, trabalho noturno superior ao diurno não tem. Quinta questão. Aos membros do Corpo de Bombeiros são denominados militares, ok? E as suas patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são conferidas pelo governador do estado, não presidente da república. Então veja, artigo 144, parágrafo 6º, vai dizer que as polícias militares, corpo de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do exército subordinam-se juntamente com as polícias civis a quem? Aos governadores do estado. Então, e as patentes dos oficiais são conferidas pelos respectivos governadores também. Então não tem a figura do presidente aí não. Sexta, de acordo com a Constituição Federal de 88, as polícias militares e os corpos de bombeiro militares são instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. Militarismo, hierarquia e disciplina, correto. Artigo 42. Os membros da polícia militares e corpos de bombeiros militares e instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. Tá aí, artigo 42. Sétima questão. Os bombeiros militares não têm direito à sindicalização nem à greve. Perfeito, militares não são enquadrados nesses direitos. Oitavo. A Constituição Federal de 88 define a hierarquia e a disciplina como bases organizacionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A gente acabou de ver que realmente está correto. Questão 9. De acordo com a Constituição Federal, é assegurado aos trabalhadores seletistas e aos bombeiros militares o direito de sindicalização. Ao bombeiro militar é assegurado esse direito? Não, está errado. Ele não pode se sindicalizar e nem tem direito também à greve, ok? Questão 10ª, em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, e rigorosamente de acordo com o texto constitucional, não seria admissível uma passeata de policiais em greve, tampouco uma assembleia deles em logradouro público, uma vez que esses servidores trabalham armados por exigência da profissão. Aqui tem uma situação aqui que é um pega. Por quê? Que é um peguinho. Porque policiais eles têm direito à greve? Tem. Quem não tem direito à greve? Policial militar. Perfeito, policial militar. Também pode o que? Estar em assembleia em logrador público? Também pode, não tem problema. Então, a questão está incorreta aí. Questão 11. De acordo com a Constituição Federal, a União e os Estados-membros podem criar regiões de desenvolvimento visando a redução das desigualdades regionais. Imagina só, o Estado-membro, ele vai fazer o que? Criar uma região
no estado membro, aqui tem um estado, aqui tem o outro estado. Aí ele vai dizer que os estados membros podem criar regiões de desenvolvimento visando desigualdades, redução das desigualdades regionais. Aqui tem outro estado, tem outro estado, tem outro. Aqui eu vou montando o estado. O que vai acontecer? A quem compete aí a redução das desigualdades regionais? A União, compete somente à União. E dentro intrarregional, internamente intrarregional, a quem compete, aí sim vai ser ao Estado membro, ok? Então não são aí, as atribuições não são dos Estados membros criar regiões de desenvolvimento visando a redução das desigualdades sociais. Isso é competência da União. Veja, artigo 43, para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Okay? Então, a questão está errada aqui. De acordo com a Constituição Federal, a União pode criar regiões de desenvolvimento visando a redução das desigualdades regionais e não os estados. 12. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico social. Acabou de ver isso, certo? Visando o seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Certo ou errado? Certo. Cabendo à lei dispor acerca de incentivos regionais. Essa lei é uma lei complementar, inclusive, que compreenderão, por exemplo, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas e jurídicas. Certo ou errado? Certo. Ele trouxe a leitura do artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando o desenvolvimento e redução das desigualdades regionais. A lei complementar disporá sobre condições para a integração das regiões de desenvolvimento, parágrafo 2º, isenções e reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas e jurídicas. Então, questão correta. E assim terminamos a nossa bateria aí. Um abraço.